Oi pessoal, e a paz do Senhor aos irmãos aí em Salvador, Brasil. Aqui é Ramon falando de Portland, Oregon. Eu vou contar a vocês um pouco sobre como foi toda essa viagem aí de Salvador para cá. Uma viagem que era para durar cerca de 30 horas, mas acabou durando umas 40 horas. Houve imprevistos mas graças a Deus cheguei em paz aqui. Aí tô gravando esse vídeo aqui para vocês me verem e saber como foi também. Ainda estou no processo ainda de adquirindo meios de comunicação. Graças a Deus já comprei já o notebook. Aí vai ficar mais fácil. É, mas antes eu vou falar onde é que eu tô aqui. Eu tô no hotel da universidade, University Place Hotel. Ah, E é onde a gente fica antes de a gente ir pro local definitivo, que é o prédio do Undine. Fica perto daqui também. É, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Olha só. Pois então, aqui é um suíte para duas pessoas. Pelo menos devo ficar com mais alguém aqui. Não lembro o nome agora da pessoa, mas ele deve estar chegando hoje, terça-feira. E eu não sei se foi por causa disso, mas que houve um problema no dia que eu cheguei aqui. Mas talvez eu conte isso mais pra frente, duvido. É, é algo um pouco estranho falar com a câmera assim, mas enfim. Falando da viagem, assim, como todos sabem, né, saí de Salvador e o meu voo estava marcado para 9h30 da manhã. Aí a gente saiu, né? A gente chegou no aeroporto, tudo certinho, fizemos o check-in e, e chegou a hora de se despedir do pessoal, né? A gente fez isso, aí a gente fez isso. Aí pronto, aí a gente separou ali no portão, no acesso ao portão de embarque. Ok, tudo aí, tudo bem até agora, né? Aí todo mundo na expectativa para decolar, né? A aeronave decolar. Aí quando chegou o momento de eu entrar na aeronave, a gente entrou, ficou lá dentro da aeronave e chegou o momento de o avião decolar. Ele saiu e foi para a pista de decolagem e ficou demorando lá e nada de ele decolar. Aí daqui a pouco ele volta de novo para o portão de embarque. Aí disseram lá sobre que houve um problema. Não sei se foi um problema mecânico, algo do tipo, ou se foi um problema no sistema, não sei. Mas aí teve esse problema e a gente ficou esperando. Aí esperava, daqui a pouco falava alguma coisa lá. E a gente continuava esperando, daqui a pouco falava alguma outra coisa. E acabou de a gente ter que voltar, quem quisesse voltar na área de embarque, lá onde a gente fica sentado esperando o voo. E a gente esperou. Aí depois deram um lanche lá. E até que chegou um momento lá que eles disseram que o problema foi resolvido e que o voo iria
decolar, né? O avião iria decolar no... Mas só que... Mas só que isso já se passou o quê? Umas 2 horas, mais ou menos. A gente saiu de Salvador 1h e pouca da tarde, 1 e alguma coisa. Foi... e isso já acarretou nos outros atrasos da escala da viagem, né? Porque inicialmente estava para eu sair de Salvador, chegar em Miami, Los Angeles, e Los Angeles até aqui em Portland. Mas o seguinte, era para eu chegar em Miami umas 5 da tarde. Aí teria umas 3 horas mais ou menos para o próximo voo. 8 horas mais ou menos. Só que é o seguinte, com esse atraso, eu já tinha perdido o voo para Los Angeles lá. Mas mesmo assim a gente decolou, né? O avião decolou. E aí. E aí. E aí foi tranquilo, né? Decolagem, a viagem até Miami, graças a Deus não houve turbulências. Os ônibus de Salvador, as estradas, as pistas são mais turbulentas no, andando em terra do que a sensação que tive lá de turbulência, essas coisas. Não teve assim, mas houve uma ou outra coisa tremidinha assim, mas nada de... Os ônibus de Salvador são mais turbulentos. Eu acho que vocês me entenderam. A viagem foi tranquila, longa viagem, umas 8 horas e 11 minutos, viajando a uns 11.900 metros de altitude, temperatura externa de uns menos 49 graus nessa altura Celsius. Esses dados é um determinado momento, né, na viagem, que eu dei uma olhada. Mas a gente viajou e chegou lá umas 8, foi 9 horas da noite, não lembro agora aqui. Mas quando cheguei lá, né, em Miami, foi uma correria assim, um pouco. Tive que passar na imigração, que é onde a gente onde eles dão a permissão mesmo para você entrar no país, porque quando você faz o visto no país, no Brasil, no meu caso, isso não garante a sua entrada no país, nos Estados Unidos. Essa entrada mesmo só é garantida quando a gente lá da imigração, a gente chega na primeira, no, no, é, no primeiro local que a gente desce nos Estados Unidos, que a gente faz a imigração, quando ele libera a gente, aí assim, a gente tá com carimba lá o nosso visto, a gente tá com a permissão para ficar aqui. Caso contrário, pode até haver deportação, né? Mandaram de volta. Mas aí eu fui, né, procurar a imigração no aeroporto de Miami. Um aeroporto gigantesco, o aeroporto de Miami. Mas graças a Deus eu logo vi assim, tinha uns brasileiros assim. Eu encostei assim, perguntei, eles me informaram também, me ajudaram. Aí eu fui pra fila lá da imigração e o cara lá da imigração, o policial, quando chegou a minha vez, ele ele perguntou sobre o hotel, onde é que eu ia ficar, o endereço do hotel, algo assim. Aí eu falava que eu não lembrava, que estava no meu e-mail, era com a minha advisor, a minha coordenadora daqui e tal. Eu tentei explicar assim. Aí acabou ele. Aí pediu para tirar os óculos e tirou uma foto. Aí carimbou meu visto. E não carimbou o meu DS 2019. É um outro documento que é importante aqui para quem vai estudar aqui.
que era pra ele ter carimbado também. Até eu fiz o sinal assim, se ele iria carimbar, ele disse que não, assim. Aí eu perguntei se estava tudo certo, ele me liberou, aí passei na imigração. Graças a Deus. Isso é uma das coisas que preocupa para quem vem para os Estados Unidos, assim, estrangeiro mesmo, sobre esse negócio de imigração, mas graças a Deus passei, né? E o próximo passo era pegar bagagem. O aeroporto é muito grande de Miami. Aí eu fui seguindo o pessoal, né? Aí cheguei lá e peguei minha bagagem, minha mala e, e fui pra a fila da American Airlines pra ver sobre esse negócio do meu atraso, né? E tinha outras pessoas, várias pessoas também pra resolver isso. Pois bem, eu andei, me informei, perguntei lá, falando, tentando falar, né, com mais espanhol, português. A galera aqui dos Estados Unidos fala também espanhol, assim, o pessoal que atende. E, e depois eu aprendi uma tática muito boa para quem tá viajando para cá e que não sabe inglês muito bem. É o seguinte, se você vir para cá, você pode, foi o que eu percebi, você fala em português. Aí quem for te atender, geralmente não vai saber português. Pode saber espanhol ou inglês. Mas aí quando você fala português, ela não entende, ela se sente constrangida por não saber, não poder te ajudar e tal, e fica... é, Aí sim, aí você vai e fala inglês. Olha, você disse, por exemplo, assim, é, a situação é mais ou menos assim. Quando você fala, ela vai e não entende. Aí você, é, como ela não entende, você vai, de certa forma, ajudar ela. Você vai tentar falar o idioma dela, o inglês. Aí fica mais fácil a comunicação, que talvez ela tenha mais paciência para te ouvir, mesmo você não sabendo inglês muito bem. Mas eu aprendi essa tática, achei muito legal, né? Uma das coisas que eu aprendi nessa viagem, assim, e que eu achei válido. Mas voltando, quando eu cheguei na fila da American Airlines, a moça lá que me atendeu para tentar me colocar em algum outro voo para Portland, ela foi lá no sistema, olhou, procurou, foi lá em uns tickets, olhou, e depois ela disse que não tinha voo mais pro dia, né, naquele dia. Aí ela foi e me deu uns tickets lá de hotel para passar lá em Miami, e a refeição, o jantar e um café da manhã pro outro dia. Jantar para aquela noite, que eu cheguei de noite, né? E o café da manhã pro outro dia. É... Aí ela falou lá um tal de shuttle. Eu não sei saber o que é shuttle. Eu perguntei o que é shuttle. Ela falou era um carro e tal. Eu devia sair do aeroporto pra... mas eu não tava entendendo direito. Aí eu falei com ela para ela me explicar em espanhol que eu entendia melhor. Aí ela disse que ia chamar outra. Foi alguma coisa assim. Ela chamou a outra amiga lá dela, da American lá, que falava espanhol. Aí a moça me explicou que era pra eu sair e esperar um carro lá fora e com o nome do. Que vinha com o título assim. É Double Tree, é o nome do hotel. Mas é tipo um ônibusinho que a gente sai do hotel e vem vários carros lá de Miami com nomes de hotéis, inclusive esse Doubletree. A gente esperou, eu saí e fiquei esperando lá no aeroporto. Eu fiquei meio perdido assim, mas os ônibus passando e eu acabei conhecendo. Eu vi que era assim, uns caras assim. Eu perguntei se tava esperando indo pro Double Three. É,
Aí eles disseram também, né, que tava indo. Era o voo de Salvador. Os caras lá, dois caras. Aí a gente esperou, passou não parou pra gente, tava cheio. E depois passou logo outro assim, aí a gente pegou. E a gente foi pro hotel, né, lá. É Double Tree, é o nome do hotel, em Miami. A gente andou, o motorista levou a gente chegou lá. É lá que conheci também um casal de brasileiro bem simpático, assim. A gente conversou sobre algumas coisas e foi legal lá nesse hotel. Mas fiz o check-in, fui falando português com o atendente do hotel. Aí ele falou. Aí ele foi me informando, né? Que ele falando espanhol. Aí eu perguntei a ele se era o mesmo carro que trouxe a gente, que levaria a gente. Mas carro em espanhol não é carro. Aí ele ficou sem entender assim, coche, el coche. Ali ele falou o mesmo carro. Mas aí eu peguei, né, lá, eu fiz o check-in no hotel e subi lá pro meu quarto. Foi muito legal, o quarto era muito confortável, luxuoso. Eu não sei se é luxuoso para os padrões americanos, tal, mas para mim o quarto era luxuoso. Eu não sei se vocês já viram algumas fotos desse hotel. Deve estar aí na mão de alguém. Eu enviei pro WhatsApp aí para algumas pessoas, mas não sei se pode se informar aí, o pessoal pode passar. Mas foi muito legal. Sim, mas lá em Miami, quando eu tinha. Na moça antes de ter. Da moça lá foi ver se tinha outro voo e tal. Só havia voo para outro dia, né? E ela acho que remarcou uma escala saindo de Miami para São Francisco e de São Francisco para cá, para Portland. O voo estava marcado para uns 7h55 mais ou menos da manhã. Eu tinha que estar no aeroporto 5h30 para fazer o check-in de Miami de volta. Aí tudo bem, eu fui pro hotel, fiz o check-in no hotel, nesse Doubletree. Entrei, né, no quarto, fiquei lá, gastei o meu ticket do dinner, do jantar. Uma pizza lá estranha que tinha eu pedi no serviço de quarto, né? Uma pizza e água, eles me deram água lá. E é, eu tentei, eu botei o relógio para despertar assim no lembrete. É porque eu não uso. Eu trouxe o smartphone meu e eu não uso o alarme dele assim. Eu uso mais do outro que ainda estava em Salvador. E eu não sei se foi no local certo que eu coloquei o alarme, mas eu botei para despertar às 4 da manhã. Isso era o quê? Cheguei no hotel, eu tava ativo no hotel, acordado 1 hora mais ou menos, 1 e pouco eu ainda tava. Eu tinha que acordar umas 4 da manhã porque eu queria estar cedo no aeroporto de Miami, para poder pegar o outro, né, outro voo e tal. Eu botei para despertar, ainda botei 4 momentos para despertar. O, o, Lá no alarme do smartphone. Mas aí tá certo, fui dormir, né? E o tempo passou, e eu dormindo. O relógio despertou, eu vi lá no. Mas só que não me acordou. Pelo menos eu não percebi que eu tinha acordado. Só sei que eu acordei mesmo, foi 6 e pouca da manhã. Eu tava já atrasado pra fazer o check-in. Me disseram que era pra eu estar às 5h30. Pois então,
como vou estar marcado para 7h50, talvez daria tempo para eu chegar lá e ainda pegar o voo. Mas só que não deu tempo. Eu cheguei, tentei, né, com pressa lá, pegar o voo, né, voltando para o aeroporto, peguei o mesmo shuttle, o nome do carro, e voltei para o aeroporto, mas eu perdi o voo, o voo que tinham remarcado para mim. São Francisco, Portland. E aí a moça lá que me atendeu, é, acho que perguntou porque eu perdi e tal. Eu falei que eu, eu saí tarde, falei alguma coisa assim. Aí ela falou que ia me cobrar um valor de $75 por causa do meu atraso. É. E ou então poderia ficar na lista lá de espera, mas que não era garantido eu pegar o voo, né? E ela falou que o voo estava lotado próximo. O próximo eu poderia escolher ou Los Angeles de novo, para Los Angeles tinha esse voo, ou então para Dallas. Mas só que é, aí é isso, aí eu optei por pagar os $75. Eu paguei os $75 e ela remarcou pra mim é, esse voo. Pois então, aí eu fiquei lá no aeroporto, porque eu tinha chegado lá umas 6 e alguma coisa da manhã, e o voo para Los Angeles só era 1 da tarde, mais ou menos. Isso do dia 23. 23, 20, acho que é 23, né? Mas então, do outro dia que eu parti de Salvador, 1 hora da tarde, lá em Miami, um e pouco. Aí eu resolvi passear no Miami, no aeroporto de Miami, e eu andei, vi umas lojas assim, eu vi Subway, andei, fui até a ponta lá do hotel, do aeroporto. Ela é muito grande e E fiquei, né, até dar o tempo. Aí eu tava ainda com o ticket do breakfast, do café da manhã, que tinham me dado, valendo $7. Aí eu tava procurando um local pra tomar um café, né, de manhã. Aí eu fui na Subway, do aeroporto. Aí eu comi lá um negócio lá, um pão grandão lá. E, e as moças falando espanhol comigo. Mas o guarda até deu risada, o policial tava do meu lado falando assim, ele não fala inglês, ele não fala inglês direito, alguma coisa assim, não fala inglês. Aí ele perguntou de onde eu era, eu falei que era do Brasil, o, o policial, acho que era um policial, meio japonês assim, mas aí tava lá falando comigo, aí eu meio atrapalhado, né, assim, mas consegui comer na Subway. Custou $10, meu ticket valia $7. Eu dei o ticket e peguei a diferença. Aí eu comi, aí peguei um café também. E, e depois de ter comido eu fui esperar, né? O próximo voo. Agora tinha um problema que era é, o pessoal que me pega aqui em Portland teria que saber que horas eu iria chegar, né? O primeiro voo que atrasou de Salvador era para eu ter chegado aqui 10h34 da manhã, aqui no horário daqui. Mas aí teve essa remarcação para São Francisco, depois de eu ter perdido, né, a primeira escala.
Aí era pra eu chegar aqui em Poland 2h pouca da tarde. Aí eu tava falando com um amigo aqui, que já tá aqui da chamada anterior do Ciência Sem Fronteira, Eduardo. Aí eu falei com ele que eu ia atrasar pra ele, né, pra ele avisar o pessoal e tal. E eu só tinha basicamente contato dele aqui, que fala português, e é por Facebook, né, que é mais fácil de certa forma. Aí eu enviei pra ele dizendo que eu tinha mudado pra o voo, eu queria chegar umas 2 horas mais ou menos. Eu tirei foto, eu acho, e enviei pra ele também onde estava dizendo o voo, o número do voo e tal. Mas só que tinha mudado de novo, porque eu acordei um pouco tarde e acabei perdendo outro voo. E só ia chegar aqui em Poland 8 da noite por aí. Ok, tudo bem, mas o problema é o seguinte. Eu trouxe meu smartphone e era o meu único meio de comunicação assim com o pessoal. E a bateria estava acabando. Eu trouxe o carregador, mas só que as tomadas daqui dos Estados Unidos são diferentes. E não tinha como eu carregar sem um adaptador. Eu não tenho um adaptador ainda. E nessa brincadeira aí, vindo desde Salvador até, até esse momento em Miami, lá, a bateria estava uns 4%, 5%, não sei se uns 10% no máximo. Sei que estava acabando a bateria e eu tinha pouco tempo para enviar essa informação para ele, para o pessoal saber quando eu ia chegar aqui e tal. E graças a Deus eu consegui acesso à internet daqui do daqui não, de lá de Miami, do aeroporto, e consegui nas últimas da bateria assim ainda falar com ele que o momento iria chegar. Aí a bateria ficou em uns 2%, 3%, 3, 2%. Depois que eu enviei a informação, e aí eu desliguei, né, o smartphone pra, pra poupar bateria e tal. Aí eu fiquei lá, né, no aeroporto até dar o horário. Aí eu fui lá pra fila onde a gente entra pros portões no aeroporto de Miami. Aí tem lá os agentes que fazem toda aquela vistoria, tira. Você passa com sua bagagem, sua mochila, né? Naqueles negócios onde tem raio-x, alguma coisa assim, tira raio-x de você e tem que tirar o sapato pra andar lá. Aí eu passei, né, lá pra dentro e andei pro portão. Fui pra direção do portão que tava no meu bilhete. E eu fui lá, era o D8, o portão. Andei, cheguei no D8 e isso já. Eu não estava tão perto da hora do voo, não. Mas aconteceu uma coisa, foi o seguinte, que eu passando na tela onde tem os voos, eu vi que o voo que estava marcado para mim estava em outro portão, não no D8, estava no D20. Aí eu fui lá perguntar pra moça, no D8, né? Aí falando português, eu fui falando português pra moça lá, a mulher. Ela foi falando português comigo. Ela falou. Ela pediu para o cara lá conferiu e era no D20 mesmo, tinha mudado. Ela falou em português e tal, aí tranquilo, aí eu voltei fui pro D20. Aí eu fui pedir pro cara confirmar o. Aí eu fui naquela tática, né? De falar em português pra ver se. eh, Aí eu fui falando português e ele não entendeu, aí eu fui falando inglês com ele. Aí eu pedi, perguntando a ele se ele confirmava que aquele voo era ali mesmo.
Aí ele confirmou tal. E aí eu fiquei ali, né, sentado. Aí foi aí que eu conheci um japonês. O nome dele é Po, eu acho, Po. Ele tava perguntando sobre o Wi-Fi, se acho que se eu tinha acesso ao Wi-Fi, ou se eu conseguia acessar. Aí eu falei que no aeroporto, né? Aí eu falei que eu consegui, que tem acesso ao Wi-Fi. Mas eu vi que ele tava com o iPad dele da Apple, né? Então eu falei que o meu sistema era Android. Aí não sabia, né? Se o Mac poderia, mas tá certo. Ele acho que me agradeceu e tal. Aí eu sentei lá e eu sentei perto dele também. Aí a gente conversou, né? Várias coisas assim. Eu falei que era do Brasil. Ele perguntou, acho que perguntou se onde era e tal. Eu falei que era do Brasil, a gente conversou lá um pouco. Assim, tentou conversar, né? Ah, ele acho que morava 37 anos nos Estados Unidos, mas não lembro dessas informações direito. Meu inglês não é bom assim, aliás, não é bom. Eu tenho que ir, mas estou aqui para aprender, vou aprender se Deus quiser. Tentei entender algumas coisas assim que ele tá falando, mas foi legal, foi legal. Tentar se comunicar é legal, assim, ainda mais para quem quer aprender. E a gente esperou até a hora do voo. Desculpa aí, gente. É, é, Aí chegou, né? A gente entrou na aeronave, já na hora do embarque. Embarque para Los Angeles. E, e a gente foi para Los Angeles. Eu peguei, acho que a última cadeira do avião. Foi a 37F. Foi na pontinha lá no fundo, próximo ao banheiro. E foi na janela, né? F, janela. Aí Los Angeles. Foi um voo de umas 5 horas mais ou menos. De Miami para Los Angeles. É, Cheguei no. Depois foi uma viagem tranquila também, graças a Deus. Interessante foi quando eu olhava para a janela assim, via só nuvem embaixo, porque os Estados Unidos estava coberto por nuvem. Foi grande parte da viagem só nuvem embaixo, só nuvem. E a gente viajou, demorou, né? Mas a gente chegou lá. Ah, Desculpa de novo, gente. É, a gente chegou em Los Angeles e eu acho que foi o texto que eu fiquei mais. Desculpa aí, gente. A temperatura aqui deve estar uns 10 graus mais ou menos. Mas enfim, voltando para Los Angeles, eu cheguei em Los Angeles e talvez foi o momento mais tenso assim, da viagem, porque. Um momento. Eu vou beber uma água aqui.